E aí, pessoal, eu preciso medicar um paciente com agitação e com demência? Tô cansada de ver o paciente com umas prescrições enormes, com vários neurolépticos, benzodiazepínicos. E aí, vocês sabem essa resposta? A gente já tem um vídeo aqui no canal falando de terapia não farmacológica para pacientes com agitação, agressividade e demência. Esse vídeo é super importante porque se você medica e não implanta a terapia não farmacológica, de nada adianta. Outro ponto, o cuidador precisa ser treinado. Tem vários estudos falando que cuidadores, quando não treinados, têm pacientes mais agitados. Então, assistam primeiro aquele vídeo e depois esse aqui. O primeiro passo é entender o porquê dessa agitação. Esse paciente está com dor? Como que a gente sabe que ele está com dor? Ele faz gestos? Ele mostra alguma parte do corpo? Ele se encurva? Ele treme? Algum momento ele faz alguma cara de dor, que a gente chama de faces de dor? Esse paciente está com medo? Está tendo um barulho, um trovão, uma pessoa estranha foi vê-lo. Esse paciente está tendo alucinações, então ele está escutando alguma coisa, ele está vendo alguma coisa. A gente já sabe que pacientes com alucinações visuais, muitas vezes têm elas porque ele não está enxergando bem. Então coloquem os óculos desses pacientes. Outra coisa, coloquem as próteses auditivas, porque um zumbido, um barulho alterado, ele já começa a achar que é uma alucinação auditiva, e muitas vezes é porque ele não está escutando direito. Outro ponto que deixa o paciente muito agitado é o problema com sono. Então, lembrar de aumentar a exposição de luz durante o dia e de noite diminuir a exposição de luz. Isso a gente deve fazer com todos os pacientes com demência, inclusive com a gente, que a gente tem hoje em dia o ciclo sono-vigília super alterado. Depressão e ansiedade também são causas de agitação. Depois que a gente já identificou a causa, a gente vai medicar? Vocês sabem essa resposta? Nós vamos medicar esse paciente com demência e agitação ou agressividade quando ele estiver inseguro. O que significa? Sob uma situação de insegurança com ele mesmo ou com algum familiar ou cuidador próximo. Quer dizer, ele pode agredir fisicamente, ele pode cair, ele pode se machucar outra pessoa. Nesses casos, a gente precisa necessariamente medicar. Existem algumas medicações que têm eficácias relativamente comprovadas. Outras medicações que têm uma eficácia não comprovada. Os anticolinesterásicos, que são as medicações para tratar efetivamente a demência que a gente usa, por exemplo, a donepezila, eles ajudam um pouco nos sintomas comportamentais em geral da demência. Então, são medicações que a gente introduz quando o paciente tem sintoma comportamental da demência e quando o paciente tem agitação ou agressividade, que são sintomas comportamentais. A memantina, que é uma outra medicação antidemência, não tem eficácia comprovada. Os antidepressivos, que são os inibidores de recaptação de serotonina, eles podem ser usados para agitação da demência. A gente usa o que tem um pouco mais de evidência é o citalopram, no máximo 20 mg em pacientes acima de 60 anos. Porém, você pode usar qualquer inibidor de recaptação de serotonina. Lembrar que a paroxetina é o mais anticolinérgico de todos. Portanto, vocês já aprenderam isso porque vocês já estão inscritos no canal. Os anticolinérgicos são medicações que a gente deve sempre evitar usar em menor dose em pacientes com demência. E vocês também já sabem os efeitos colaterais anticolinérgicos. Os pacientes que têm mais tendência a ter arritmia, deve ser evitado o citalopram. Por exemplo, uma hipomagnesemia, um QT longo, hipocalcemia, uma doença cardíaca ativa. Todo antidepressivo que a gente entra, a gente deve reavaliar a necessidade dele depois de um tempo. A trazodona é um outro tipo de antidepressivo que também a gente pode usar. A gente costuma usar de 100 a 150 mg no máximo de dose, sempre introduzir uma dose mais baixa, de 25 a 50 mg. Lembrar que a trazodona ajuda um pouco em insônia também. As medicações que têm benefício incerto: a carbamazepina, o valproato, a gabapentina e a lamotrigina. Outra medicação que pode ter possível benefício é a melatonina, que pode ser usado de 1,5 mg até 10 mg. O que a gente deve evitar? Benzodiazepínicos podem piorar a marcha, pode dar agitação paradoxal, podem dar sonolência
e precipitar quedas e ainda piorar mais a cognição. Em alguns casos isolados, a gente pode usar doses pontuais de benzodiazepínicos de curta duração, principalmente para ansiedade, ou uma agitação muito intensa quando você já tentou outras medicações para agitação. A gente deve evitar antihistamínicos ou qualquer droga que é anticolinérgica. E agora vocês vão me perguntar, eu dou Haldol para o paciente com agitação, agressividade? Lembrar, a gente só medica quando o paciente está sob uma situação de insegurança. O Haldol e os neurolépticos atípicos podem ser usados, apesar de terem poucos estudos. Eles são amplamente utilizados, mas vocês não sabiam que os estudos são poucos. O que mais me preocupa e preocupa os geriatras em geral é que todos os neurolépticos existe uma relação de mortalidade maior nos pacientes, se dados para paciente com demência. E aí vocês vão me perguntar, o que eu vou fazer? A gente vai dar numa baixa dose por um curto período de tempo para os pacientes que têm indicação, que são aqueles pacientes que estão sob situação insegura. Para os pacientes que não estão sob essa situação, a gente não vai dar, porque sim está provado que essas medicações aumentam a mortalidade e aumentam o risco de AVC nos pacientes com demência. Vocês lembram os efeitos colaterais dos neurolépticos? Por exemplo, o Haldol, se feito endovenoso, ele pode dar QT longo. Todo neuroléptico pode dar uma síndrome metabólica a longo prazo, a médio para longo prazo, dislipidemia, diabetes. E aí vocês vão me perguntar, qual medicação que eu vou usar? Então a gente já falou sobre isso na aula de delírio e a gente vai repetir nesse vídeo de hoje. Entre os neurolépticos típicos, que são o Haldol e a clorperamazina, a gente sempre vai preferir o Haldol, porque a clorperamazina dá muita sonolência. E entre os neurolépticos atípicos, a gente pode usar qualquer um dos três, que são os mais amplamente utilizados no Brasil, a risperidona, a quetiapina e a olanzapina. Na dose de mais que 5 mg, o Haldol começa a ter muito efeito colateral. Então, em comparação dos típicos com os atípicos, o Haldol menos que 5 mg, ele é equivalente em eficácia e em quantidade de efeito colateral com os neurolépticos atípicos. Outro ponto, o Haldol é uma droga mais barata e mais disponível. E o Haldol existe uma formulação intramuscular. A gente deve evitar endovenoso por questão do QT longo, mas a dose intramuscular, quando o paciente está muito agitado e não tem outra opção de medicar via oral, a gente pode dar. Qual que é a dose? A dose do Haldol a gente já conversou. Começa com 1 mg e repete a cada meia hora. A olanzapina a gente começa com 2,5 mg. Pode chegar a uma dose de 5 mg 2 vezes por dia. A risperidona a gente dá de meio a 2 mg dia. E a quetiapina a gente pode começar com 25 mg e chegar a uma dose de 75 mg 2 vezes ao dia. A gente deve evitar misturar neurolépticos por causa da síndrome neuroléptica maligna. O que a gente precisa lembrar também são dos efeitos extrapiramidais, que são efeitos que podem acontecer a curto, a médio e a longo prazo no uso dos neurolépticos. Por exemplo, o parkinsonismo. Uma dica muito importante, em demência por corpúsculo de Levy, a gente não dá neuroléptico típico, nem risperidona, porque esses pacientes são muito sensíveis a neurolépticos. E a última pergunta que eu tenho certeza que vocês vão fazer é, esses pacientes podem ser restringidos fisicamente? A resposta é evitar ao máximo, porque a restrição física, ela piora muito a agitação. É só você imaginar, se você está agitado por medo ou por dor ou por qualquer outro motivo e alguém vai lá e te prende, você vai ficar muito mais agitado. E a restrição física, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é proibida em instituições de longa permanência. Então, a gente deve fazer isso somente se a situação for muito insegura para o paciente ou para quem está ao redor. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja útil para a prática clínica de vocês, que vocês usem e abusem dessas informações e que vocês continuem nos seguindo no nosso canal Gerilogando.